O poder legislativo é o poder que se envolve mais diretamente com as leis, justamente porque elas são as ferramentas de trabalho dele. O que ele faz é escrever leis novas e modificar as antigas. Afinal, o mundo muda e as leis também precisam mudar. Além disso, o poder legislativo também faz a aprovação de uma lei nova ou a modificação de uma antiga. Agora, o processo pelo qual uma lei passa para ser aprovada é um pouco diferente dependendo da esfera. Nas esferas municipais e estaduais, quem opera o legislativo são os vereadores e deputados estaduais, respectivamente. Não tem muito segredo, pois tudo é criado discutindo e votando dentro das câmaras e assembleias. No caso da esfera federal é um pouco diferente. Os responsáveis por criar as leis são tanto deputados federais quanto senadores, e juntos eles formam o Congresso Nacional. A diferença é que enquanto os deputados federais representam a população dos estados, os senadores representam o estado em si. Isso significa que um estado com 20 trilhões de pessoas vai ter mais deputados eleitos que um estado com 20 pessoas, mas o número de senadores desses dois estados vai ser o mesmo se não houver esta Câmara dos Deputados. Os estados com mais pessoas ficariam mal representados, e se não houvesse o Senado, os estados com menos gente não teriam voz. É importante que você saiba que o poder legislativo está muito ligado ao executivo por diversos motivos. Um deles é que as leis aprovadas pelo legislativo também passam pela aprovação do executivo. Se o presidente, governador ou o prefeito não aprovar alguma lei do legislativo da esfera, ela volta para os senadores, deputados e vereadores para alteração. Eles ainda podem insistir na lei e usar recursos para que seja aprovada mesmo sem o executivo. Sempre que você não gostar de uma lei, não adianta culpar o executivo porque ela foi criada e votada pelos deputados, senadores e vereadores. Sabe, aqueles que o pessoal vota sem nem saber quem é ou o que faz. O legislativo também é responsável por fiscalizar a si mesmo e ao executivo. Ou seja, caso alguém do executivo esteja fazendo alguma coisa errada, é por legislativo que ele tem que prestar contas. É o que acontece, por exemplo, na CPI. Tem outra coisa que é importante você saber sobre o poder legislativo. Ele aprova ou não o orçamento do executivo. Sempre que um presidente, governador ou prefeito é eleito, ele tem que fazer um orçamento explicando como vai usar o dinheiro do povo. O legislativo é quem aprova ou não esse orçamento. Se ele não aprovar, o executivo precisa fazer outro. Então, basicamente, é isso que o legislativo faz. A primeira votação do Brasil, por exemplo, aconteceu em 1532, quando os chamados homens bons da época foram escolhidos como administradores da Vila São Vicente. Em 1824, apenas os homens com mais de 25 anos e com renda no mínimo podiam escolher quem iria ser o representante da Assembleia. Essa era a determinação de Dom Pedro, e com a chegada da República, mais pessoas passaram a poder votar. Em 1932, o Código Eleitoral previa o direito ao voto e sigilo passou a ser garantido a todos e a todas.
Mas entre 1937 e 1945 a ditadura do Estado Novo suspendeu o direito de votar da população brasileira. Em 1988, os brasileiros reconquistaram o direito de ir às urnas com a Constituição de vigor. Até hoje o voto no Brasil tem muita história para contar, ou refletir a cultura de cada época e a justiça eleitoral, acompanhando a evolução dos tempos. Uma conceituação moderna, a política é a ciência moral normativa do governo e da sociedade civil. Outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. O uso da política, da conversação e da negociação são essenciais para que pendências entre diversos interesses sejam, se não equacionadas, pelo menos equiparadas, tendo como objetivo benefícios comuns e recuos necessários para o entendimento. A ética é compreendida como o conjunto de valores morais de cada indivíduo, e ela quem vai justificar as ações de cada indivíduo, o que será correto ou incorreto para tal. Esses valores como justiça, o respeito e a solidariedade são os responsáveis pelas opiniões, gostos, desejos, e tudo em que o indivíduo dá preferência. Dessa forma é certo afirmar que a ética pode ser adquirida pela influência de um indivíduo para o outro, levando em consideração suas experiências e convivências. Colocando em prática os 4 princípios bióticos, como beneficência, não maledicência, autonomia e justiça. A cidadania é compreendida como uma qualidade ou condição de cidadão, que como membro de uma sociedade e Estado tem o direito de desfrutar de direitos civis e políticos, como direito e obrigação de usufruir de benefícios proporcionados pelo governo e preservados pelos cidadãos, tendo como exemplo o voto eleitoral, o zelo pelo Estado e cumprimento das leis, o direito de ir e vir, acesso ao Sistema Único de Saúde, moradia, educação, entre muitos outros direitos que visam a garantia de uma boa vida desse cidadão enquanto vivo e membro desse Estado. O comunismo foi idealizado pelos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Esses autores desenvolveram uma análise econômica da história e analisaram o capitalismo nascente, em sua forma mais voraz, quando não havia regulação ou legislação que garantisse aos trabalhadores condições dignas de vida e trabalho. Para Marx e Engels, a história humana é movida pela luta de classes, isto é, pelo antagonismo entre o pequeno grupo dos que possuem os meios de produzir riqueza, que no sistema capitalista é a burguesia, e o grande grupo dos que possuem apenas sua força de trabalho, que no sistema capitalista é o proletariado. A tensão gerada pelo conflito de exploradores e explorados acerca da produção e distribuição da riqueza, para esses autores, move o mundo e modifica a história. A burguesia tinha sido responsável pela superação do feudalismo quando introduziu o capitalismo comercial. O proletariado seria, então, responsável pela superação do capitalismo quando introduzisse o socialismo que, aperfeiçoado, seria transformado no comunismo.